Amém, bem-vindos aqui na Igreja Vida Cristã. Sou o Luciano, pastor aqui da igreja. Vamos ouvir a mensagem do Evangelho. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje de noite uma mensagem em cima da ceia do Senhor. Nós vamos celebrar essa ordenança de Jesus Cristo tão poderosa. E se eu fizesse uma pergunta para você, por exemplo, se você morresse amanhã e você tivesse tempo de conversar com as pessoas e soubesse que fosse morrer amanhã e tivesse tempo de conversar com as pessoas e perguntar assim, o que você gostaria, eu pergunto para você, o que você gostaria de ser chamado ou de ser lembrado? Pensa comigo. Suponhamos que você fosse morrer essa semana e você queria que alguém lembrasse de você, de alguma coisa que você vivenciou na terra. E a minha pergunta essa noite é: o que é que você queria que as pessoas lembrassem? Por exemplo, lembrassem do Darlan, o que viria à mente? Lembrasse do Luciano, o que é que viria à mente? Daqui um mês de você ter morrido e alguém lembrasse de você, o que é que viria à mente? Não, aquela pessoa me lembra isso, né? Carla, Andréia, Regina, o Dene, Ednilton, o Marcos. Se a gente fosse morrer, aí o que ficaria na memória das pessoas? Eu pergunto: o que você gostaria que se lembrasse de você? O que você gostaria que as pessoas se lembrassem de você? Pois bem, nessa noite, irmãos, nós vamos ver o que Jesus queria que as pessoas se lembrassem dele depois de sua morte. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 11, ele deixa muito claro, ele queria que todo mundo se lembrasse de uma coisa, quando pensasse nele. 1 Coríntios capítulo 11, eu vou ler a partir do versículo 23, e vou explicar o contexto. A noite de ceia, são 3 de novembro de 2019, já estamos nos últimos dias do final de 2019, dia ano abençoado, cheio de graça, cheio de favor. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 23, irmãos. Ele está num contexto maior, eu vou explicar depois de ler. 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, é muito difícil, né, irmão, você ser traído. Quem foi sabe, como é ruim, difícil. E você, quando você sabe de uma grande traição, o que você faz? Muitos entram em depressão, né? Em tristeza e choram a noite toda, mas Jesus Cristo estabeleceu a nova aliança, a ceia do Senhor. Que coisa, né? Ele não era movido por nada, a não ser pela vontade do Pai. Não era movido por nada, por ninguém. Ele queria saber a vontade do Pai. Então, na noite em que ele é traído, ele segue adiante. Ele segue adiante para estabelecer a sua nova aliança. Ele diz assim, a Bíblia diz assim: Jesus tomou o pão, tendo dado graças, parte o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que você come este pão e bebe este cálice, você anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Para que isso não aconteça, ele dá uma orientação, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice, justamente para que não venha comer debaixo de condenação. Então examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, que você vê o problema, né? É comer sem discernir o corpo, essa é a dificuldade que ele está falando. Come e bebe juízo para si, condenação, julgamento. E aí ele mostra o problema da igreja de Coríntios, que era uma igreja que as pessoas estavam ficando fracas, doentes, morrendo cedo, e não era a vontade de Deus, mas começou a acontecer. Por que isso? Porque os irmãos não estavam discernindo o corpo de Cristo, então eles são punidos por isso.
É como o texto diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Aqui ele está fazendo eufemismo. Na verdade não é dormir, deitar e dormir, não, é morrer mesmo. Ele apenas está amenizando, usando uma palavra para não falar uma palavra muito pesada, mas na verdade é morrer mesmo. Porque ele vai: se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Assim ele pede para esperar uns aos outros quando for comer. E se alguém tiver fome, não era na igreja o lugar de estar matando a sua fome física, só espiritual. E deveriam comer em casa para não ter juízo sobre eles. Deixa eu explicar melhor o que está acontecendo aqui no contexto maior. Paulo, ele está escrevendo essa carta para a igreja de Coríntios, uma igreja muito importante em seu ministério, uma igreja na sua maior parte formada por gentios convertidos, que tinham Jesus no coração, e ele tinha informações de que essa igreja tinha muitos problemas em várias áreas, e esse aqui é uma área em que a igreja está tendo problemas, porque todas as vezes que eles celebravam a ceia do Senhor, os ricos ficavam da direita e os pobres ficavam na esquerda, os ricos ficavam na frente e os pobres ficavam atrás, e eles tratavam com acepção de pessoas, as pessoas que tinham mais dinheiro lá em Coríntios. Então havia uma verdadeira bagunça. Eles tinham suas ceias. Nas suas ceias eles não apenas comiam o pão e o cálice, mas eles também na ceia participavam de uma refeição, havia comida mesmo, eram banquetes, as pessoas traziam comida de casa. Só que imagina só, a gente se reunia aqui, fazer um jantar em memória de Jesus, aí num cantinho só quem tem dinheiro, e no outro cantinho quem não tem dinheiro, aí uns comendo filé mignon, e picanha, e camarão, os outros comendo cuscuz e mais nada, e os que estão comendo filé mignon, picanha e camarão estão se embriagando. As pessoas traziam bebidas fortes e estavam se embriagando. Esse era o contexto que eles estavam vivendo, e eles chamavam isso de ceia do Senhor. Imagina só, chamavam isso de ceia. Aí Paulo está corrigindo, dizendo: não, isso é negativo, isso não é ceia, é totalmente errado, você não deve fazer isso. Aí ele vai corrigindo a igreja, e ele diz que não louvava os irmãos por causa disso, pelo contrário, ele reprovava a conduta dos irmãos, uma conduta deplorável, feia. E ele vai explicando. E nessa igreja estava tendo muita morte prematura, muita gente doente, muita gente fraca, e Paulo explica que o problema era Deus julgando a igreja, porque a igreja estava vivendo em pecado, em acepção de pessoas. Era um julgamento de Deus nessa igreja local, severo, né? Dentre um monte de pecado que eles praticavam lá na igreja de Coríntios, né? Então esse é o contexto maior desse texto que nós lemos. Mas no meio disso, o apóstolo Paulo explica o verdadeiro sentido da ceia. E é isso que a gente quer passar para vocês hoje de noite, o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Por isso que eu comecei no versículo 23, que é uma explicação do apóstolo Paulo sobre o que é essa grande celebração, o que é esse sacramento, o que é essa ordenança do Senhor Jesus para a igreja. São tão poucas, irmãos, as ordenanças que Jesus deixou para a igreja físicas, ou seja, ordenanças que você pode ver como rituais, chamados em alguns lugares de sacramentos ou de ordenanças. São tão poucos que nós precisamos entender os que ele deixou e o sentido por trás. Por exemplo, as ordenanças de Jesus são: pregue e ensina. Essa é uma ordenança. Quando nós pregamos e ensinamos, Jesus está presente na congregação. Os anjos estão presentes na congregação hoje de noite, e nós estamos pregando e ensinando. Há o ministério dos anjos, eles estão presentes aqui na congregação. Amém? Essa é uma ordenança. Uma outra ordenança de Jesus nós praticamos ontem lá na cidade de Seramirim, é o batismo nas águas. Outras pessoas são batizadas nas águas, estão passando por uma ordenança de Jesus. Jesus disse em Mateus 28, 18 em diante: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é uma outra ordenança que o Senhor Jesus deixou. E tem uma outra ordenança que nós somos chamados a fazer normalmente quando nós nos reunimos, que é esta, hoje de noite. É chamada a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, irmãos, outros chamam de Santa Ceia. Ela é uma refeição que fala, amados,
a respeito da obra de Jesus, do sacrifício de Jesus. Esse é o significado. O batismo também fala da obra de Jesus. E as pregações e ensinos que nós ministramos também fazem menção à obra do Senhor Jesus. Mas na ceia há um objetivo claro. O que Jesus queria que fosse falado, o que Jesus queria que fosse experimentado na ceia. Quando nós tocássemos nesse assunto, Jesus tem uma instrução clara para a igreja. Olha, igreja, eu quero que vocês falem sobre isso. Eu quero que nesse momento vocês se lembrem disso. E é maravilhoso o que Jesus faz. E é isso que nós queremos compartilhar. Ele diz, versículo 23, porque eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Porque o apóstolo Paulo, ele recebeu visitas do Senhor Jesus. Jesus apareceu ao apóstolo Paulo e explicou coisas para o apóstolo Paulo através de aparições. Então ele recebeu do Senhor o que também vos entregou. Jesus apareceu a ele e entregou para o apóstolo Paulo como é o funcionamento da ceia. Jesus explicou para Paulo, dizendo assim: olha, Paulo, na noite em que eu fui traído, em que Jesus foi traído, Jesus pega um pão e ele parte o pão, dá graças e parte, e Jesus disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazem isso em memória de mim. Então Jesus está dizendo: olha, pegue um pão e quando vocês estiverem reunidos, parte, agradeça a Deus por esse pão, parte o pão e lembra que esse pão representa o meu corpo que foi dado por vocês. Onde o corpo de Cristo foi dado por nós? Ali, na cruz. Na cruz do Calvário o corpo foi dado. Na cruz do Calvário o corpo foi partido. Na cruz do Calvário Jesus foi morto em nosso lugar. Na cruz do Calvário. Então o Senhor Jesus está dizendo: olha, Paulo, dá graças, parte o pão e diga que este é o meu corpo, que o pão representa o corpo de Cristo, que foi partido por amor de mim e de você, na cruz do Calvário. E quando vocês forem participar dessa ceia, Paulo, participe de forma correta. E a forma correta, Paulo, é lembrar-se de que o meu corpo foi partido por vocês, eu morri por vocês. A lembrança que eu quero que você tenha, Paulo, fala para a minha igreja, é que eu morri por eles. Essa é a lembrança. Essa é a lembrança que deve estar no coração deles para sempre. Lembra a minha igreja que todos os pecados dela foram perdoados quando o meu corpo foi partido na cruz do Calvário. E para reforçar isso, no versículo 25, Paulo disse: por semelhante modo, depois de haver ceado, comeram pão, tendo dado graças, ele pega o cálice, dá graças, e ele diz: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Do mesmo jeito que o corpo foi partido, o sangue foi derramado. Ou quando o corpo foi partido, o sangue foi derramado, o apóstolo Paulo está dizendo: Jesus disse para que ele fosse lembrado por cada um de nós, todas as vezes que nós fôssemos comer essa aliança, todas as vezes que nós fomos participar dessa cerimônia da aliança. Jesus disse: se lembrem que eu morri por vocês, se lembrem que o meu sangue foi derramado na cruz do Calvário por vocês, se lembrem disso, anunciem isso em todos os lugares desse mundo. Inclusive, Jesus disse: todas as vezes que vos reunirdes, todas as vezes que fomos nos reunir para celebrarmos a ceia do Senhor, o Senhor Jesus dá a dica, dá a orientação, dá a instrução, é para lembrar: eu morri por vocês, o meu corpo foi partido por amor a vocês, o meu sangue foi derramado, toda a gota do meu sangue caiu em favor da minha igreja, o meu sangue fez uma obra eficaz. Para Jesus, irmão, a lembrança que Ele quer que todos nós tenhamos é a lembrança de sua morte. Por isso que a minha pergunta foi: do que você gostaria de ser lembrado após sua morte? Depois de 30 dias, 40 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando alguém se lembrasse de você, o que você gostaria que viesse à mente das pessoas? Deixa eu te dizer, o que Jesus disse que Ele quer e Ele gosta
e é a ordem dele para passar na nossa mente quando nós lembrarmos dele. É o seguinte: eu morri por vocês. Isso é tão sério que ele quer que isso fique registrado para sempre. Para sempre, irmãos, nos céus o sangue está derramado. Para sempre o sangue foi derramado uma vez por todas, e a lembrança é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu em nosso lugar. Qual é a verdadeira lembrança? Meus irmãos, aquele homem ressuscitou mortos. Meus irmãos, aquele homem fez milagres. Meus irmãos, aquele homem fez coisas extraordinárias que ninguém fez. Aquele homem tinha ensinamentos, uma oratória nunca vista. Aquele homem falava como ninguém. Aquele homem se expressava como ninguém. Aquele homem andou sobre as águas. Aquele homem disse: se eu quisesse, eu chamaria 72 mil anjos para me proteger. Os anjos subiam e desciam em cima da cabeça de Jesus, diz a Bíblia. Eles subiam e desciam em cima de Jesus Cristo, em seu ministério terreno. A glória de Deus brilhava nele. Ele subiu no monte a 2.000 metros de altura, e uma luz brilhou muito forte. Deus falou a respeito dele. Aquele homem foi o homem mais poderoso, mais importante que passou na terra. O nome dele é Jesus Cristo. Mas ele disse: não quero que vocês se lembrem dessas coisas. Eu quero que vocês se lembrem pelo fato de que um dia eu morri por vocês. Aleluia, essa é a lembrança. Gravem isso. Não estou preocupado se você vai se lembrar se eu andei sobre as águas. Aquilo não é só para você saber que eu sou divino. Eu não estou preocupado se você vai se lembrar se eu ressuscitei Lázaro. Mas eu estou preocupado se você vai se lembrar que o meu sangue foi derramado por completo, eficazmente, na cruz do Calvário pelos seus pecados. Meu irmão, minha irmã, esse era o objetivo de Jesus. O que passa na sua cabeça quando você se lembra de Jesus Cristo? Ele quer que passe isso: alguém morreu por você. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, sem cruz do Calvário não existe vida. Sem cruz do Calvário não existe evangelho. Sem cruz do Calvário não existe alegria. Sem cruz do Calvário não existe nada. Sem sangue derramado não existe nada. Se Jesus não morreu e Jesus não ressuscitou, vai a nossa fé. Mas tem cruz, tem perdão. Eu disse: se tem cruz, tem perdão. Eu não sei o evangelho que você está acreditando, mas se o evangelho que você acredita é o evangelho que você não consegue perdoar sua esposa, seu marido, esse não é o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro passa pelo perdão da cruz do Calvário. Eu não sei o evangelho que você está vivendo, meu irmão, minha irmã, mas se o evangelho que você vive não é o evangelho que faz você viver uma vida correta diante de Deus, esse não é o evangelho verdadeiro. É um falso evangelho, é um outro evangelho. Porque o evangelho da cruz é o evangelho de perdão. Se você guarda mágoa, foi isso que Paulo disse. Estão participando com mágoa no coração, não discernem o corpo, estão participando com o pé atrás com a igreja, com os irmãos. Se você vive isso, meu irmão, minha irmã, você não está vivendo o evangelho. Na verdade, isso é indignidade. Jesus disse: não participe da ceia de uma forma indigna. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem perdão, irmão, irmã. Nada que fizeram contra você se compara a esta cruz, a esse sangue derramado. Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Todos os seus pecados foram perdoados. Louvado seja Deus. Celebre isso hoje de noite. É isso. Por que Ele quer que a gente se lembre a respeito de sua morte? Porque a vitória está ali. Se os poderosos dessa época soubessem que estavam crucificando o Senhor da glória, eles não teriam feito aquilo. Porque toda vitória está na cruz do Calvário. Olha o que a Bíblia diz no livro de Hebreus, irmãos, confirmando isso, 2 textos extraordinários de Hebreus. O autor de Hebreus diz em Hebreus capítulo 8, falando sobre a aliança que fez com os filhos de Israel, mostrando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando que Jesus é superior a todos os sacrifícios do Velho Testamento, que Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Ele diz assim no versículo 12, Hebreus 8, versículo 12, vamos ler 4 versículos agora, ou 2 textos na verdade, né? Não 4 versículos, 2 textos. Hebreus 8, versículo 12, ele diz: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei.
Por que Ele quer que você se lembre dele na cruz? Por quê? Porque Ele quer que fique claro que seus pecados foram perdoados. Por que você quer que Ele se lembre? Ele quer que fique claro que o sangue dele foi eficiente, eficaz, perdoou, limpou você. E no capítulo 10 é mais claro ainda, porque é como se ele acrescentasse, ou como se ele colocasse em negrito na aliança que fez conosco. Olha só, Hebreus capítulo 10, ele está repetindo essas coisas. Versículo 16: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração a minha lei, as minhas leis, sobre a sua mente as escreverei. Versículo 17, presta atenção, isso é como se você estivesse diante de um grande contrato, você estivesse diante de uma grande aliança, de um grande documento, o documento mais importante da história está aqui na sua frente. Cláusulas, parágrafos, coisas extraordinárias nesse documento, tudo escrito, um documento todo embasado, um documento com início, um documento com desenvolvimento, um documento com cláusulas finais. E no centro do documento, irmãos, no centro do documento, nas partes que dizem respeito a você, nas partes que dizem respeito aos seus privilégios, nas partes que dizem respeito ao que você tem nele, em Cristo Jesus, é como se ele tivesse dado um caps lock, aumentou a letra, é como se ele tivesse colocado em negrito, tivesse sublinhado, ele aumentou a letra, e ele deixou claro, ele acrescentou, preste atenção, igreja, oh glória, preste atenção, por isso que a palavra é acrescenta. Versículo 17, acrescenta, diz o Espírito Santo, acrescente, coloque em negrito, aumente a letra. Preste atenção, igreja, eu de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ele diz, é uma dupla negativa, de modo nenhum, de maneira nenhuma, para sempre, eu nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Em negrito é, Deus não nos trata mais segundo os nossos pecados. Damos glória a Deus, igreja. Se não tem cruz, não tem perdão. Se não tem cruz, ainda tem pecado. Se não tem cruz do Calvário, ainda tem lembrança de erros passados. Ai, como a gente é atormentado com lembranças de erros passados, e também a gente atormenta os outros. A gente é atormentado com erros passados, a gente acaba atormentando os outros, porque fica remoendo. O Senhor não quer que nada seja movido, nada seja exposto. Pelo contrário, Ele está querendo que você seja perdoado, entenda que você foi perdoado, e que essa pessoa que está do seu lado também. Ah, irmãos, está em negrito, está em caps lock, está bem grande. O maior documento da história é a Bíblia Sagrada. Aqui tem tudo o que diz respeito à sua vida, tudo que você precisa está nesse grande documento. E a cláusula mais importante do documento é: de nenhum modo eu me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais, para sempre eu me lembro. Seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. O que a ceia do Senhor faz? A ceia do Senhor é uma ordenança de Jesus para nós nos lembrarmos dele. Agora é interessante, para se lembrar o quê? É para se lembrar que Ele morreu por você. E se Ele morreu, não tem mais pecado. Se Ele morreu, não tem mais condenação. Amado, se Ele morreu, não tem mais impiedade. Se Ele morreu, nossos pecados não mais nos condenam. Porque o sangue de Jesus fez algo espetacular com os nossos pecados. Quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, Ele nos livrou hoje da culpa do pecado. Pois que hoje nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não tem mais culpa, meu irmão, minha irmã. Não há mais culpa. O seu pecado foi perdoado. Eu disse, não há mais culpa, não há mais condenação. O seu pecado foi perdoado. Hoje não há mais culpa. Hoje não há mais condenação.
Enquanto estivermos nessa terra, o sangue de Jesus pela santidade opera em nós liberdade contra o poder do pecado. O sangue tirou a culpa, e a santidade tira a força e o poder desse pecado. Então, glória a Deus, alguém. Enquanto estivermos na terra, o sangue lembra que o pecado perdeu força, a possibilidade de, pela santidade, viver uma vida santa hoje, para a glória de Deus. Mas no futuro, meu irmão, minha irmã, quando o mestre voltar, porque o texto diz: fazer isso em memória de mim, até que eu volte. Até que eu volte. Quando o mestre voltar, meu irmão, minha irmã, nós seremos completamente livres da presença do pecado. A ceia do Senhor, irmãos, é uma celebração. Não fuja da ceia por causa do pecado, fuja do pecado por causa da ceia. A ceia do Senhor é um momento magnífico. Isso aqui, irmão, é uma pregação visível, como o batismo nas águas é uma pregação visível. Morto para o pecado, vivo para Deus. Na cruz do Calvário, a ceia é uma pregação visível. O corpo foi derramado por nós e o sangue foi derramado por nós. A cláusula mais importante, irmão, no nosso relacionamento com Deus é essa: não é dinheiro, não é restauração do casamento, não é restauração da família, não é filho obedecendo Jesus, não é nada disso. Tudo isso acontece segundo a graça do Senhor e sua fé. Mas a coisa mais importante na vida, irmãos, nessa nova aliança, é que todos os nossos pecados foram apagados. De modo nenhum Deus se lembrará de nenhum dos nossos pecados. É isso mesmo, irmão e irmã. Jesus queria se lembrar por isso. Toda vez que você se lembrar dele, Ele quer que você se lembre de sua obra. Aleluia. E a obra do Mestre foi cruz do Calvário. Por isso que Paulo diz: eu não quero saber nada entre vós. O apóstolo Paulo diz: eu não quero saber nada entre vós, a não ser Jesus Cristo e sua obra. E sua obra. Jesus Cristo, sua pessoa, e este crucificado. Crucificação é a obra. Aleluia. Está vendo como nossos anseios são tão pequenos? Enquanto muitos de nós queremos ser lembrados depois que morremos de coisas relevantes, Jesus quer ser lembrado da morte. Jesus quer ser lembrado da cruz. Nós precisamos aprender com este homem. Precisamos aprender com este homem. Louvado seja Deus. Hoje de noite, irmão, nós vamos celebrar a sua morte. E nós vamos lembrar de sua morte. E o que é que você está precisando? Que a morte de Jesus Cristo não resolva. Todos os seus pecados foram perdoados. Deus não se lembra mais deles. E por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, desde o primeiro versículo, Gênesis 3,15, desde a primeira manifestação de redenção, porém inimizade entre ti e a serpente, entre o seu descendente e a serpente. A serpente vai ferir seu calcanhar, mas Jesus, o descendente de Adão, o glória, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. E sabe onde foi que ele esmagou a cabeça da serpente? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário ele esmagou a cabeça de Satanás. Louvado seja Deus. Vamos louvar, levantar, ficar de pé. Vamos agradecer ao nosso Deus maravilhoso. Oh, meu Jesus maravilhoso. Meu Deus maravilhoso. Santo, santo, santo.
Vou chamar os diáconos essa noite para celebrarmos esse momento tão importante na vida da igreja. Santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. Santo, santo é o seu nome, Senhor Jesus Cristo. Eu convidar os diáconos, por gentileza, para virem aqui à frente, para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Vamos levantar nossas mãos, vamos glorificar o Senhor. Abra sua boca, meu irmão, minha irmã, exalte e agradeça. Lembra do sacrifício de Jesus, lembra da sua morte. O pessoal da música, por gentileza, vamos celebrar essa grande redenção, desde Gênesis capítulo 3 até Apocalipse. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, perdoou os nossos pecados, não se lembra mais deles, aleluia. Nós estamos absolvidos, igreja. Não há nada mais importante do que isso na nossa vida, nada mais importante para esse momento tão precioso, que é lembrarmos que os nossos pecados foram perdoados, que Deus não nos trata mais segundo nossos erros. Quando diz do Oriente do Ocidente, assim Ele apagou as nossas transgressões. E nessa noite nós estamos celebrando isso. E a Ele seja glória, e a Ele seja honra, e a Ele seja louvor, a Ele seja adoração. A Ele Ele é digno. Ele é digno. Sem cruz do Calvário não há evangelho, igreja. Sem cruz do Calvário não há evangelho. Grande é o Senhor. Se você tem Jesus no coração, nós queremos te orientar a participar da ceia do Senhor. Se você tem Jesus no coração e está entendendo isso, está entendendo isso, Jesus entrou na sua vida, você teve um encontro com Jesus Cristo, seus pecados foram perdoados, você creu nisso, recebe isso. Vamos participar da ceia do Senhor essa noite. Se você ainda não tem, quer confessar Jesus, recebe Jesus hoje de noite, recebe a vida eterna hoje de noite. Entregue seu coração a Jesus. Se você está andando uma vida errada, peça perdão, corrija a sua vida, examine-se o homem a si mesmo, e assim participe do pão e beba do cálice. Corrija a sua vida. Não anda mais errado não, irmão, irmã. Não anda mais em pecado, anda de uma forma santa, anda para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Vamos lembrar desse tão grande sacrifício e vamos exaltar Jesus Cristo. Os irmãos podem entregar, pega o pão e pega o cálice e aguarda. Nós vamos participar juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Grande é o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, que eu fui perdoado, que nós fomos absolvidos, Pai. Graças nós te rendemos, Pai. Santo, 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 santo. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Glória. Vamos participar da ceia.